Desde a primeira temporada de Blue Lock, foi nos apresentado um personagem que é naturalmente bom. Com sua velocidade absurda, ele conseguiu o feito de ser um New Gen, mestre da Liga Não Egoísta e um dos 5 craques mundiais. E com esses feitos monstruosos, ele é taxado por muitos como o melhor New Gen e a maior estrela em ascensão da nova geração, liderando também a seleção mais forte. Mas você já parou para pensar que ele ainda não demonstrou toda a sua força, todo o seu futebol? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Visão, seus nerdolas, eu sou o Tom de Boas. Hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso querido Julian Locke. Bom, pra quem me acompanha no TikTok sabe que ele não é tão querido assim pra mim, mas basicamente hoje nós vamos falar aqui de seus feitos, da sua grandiosidade e de como ele ainda não mostrou ainda todo o seu futebol. Ele ainda assim tem muito mais pra mostrar. Mas bem, antes de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreve porque isso vai me ajudar bastante. Também fica até o fim do vídeo pra você ver aí que eu vou te provar que ele ainda não demonstrou tudo. Ele ainda é um monstro ainda maior. Mas bem, já falei demais, agora bora pro vídeo. Bora! O Julian Locke foi nos apresentado ali na primeira temporada, no fim dela, no terceiro estágio, um pouquinho antes da disputa entre o Sub-20 do Japão e o Blue Lock Eleven. Desde o princípio a gente pôde ver que ele era um monstro, e o seu principal fator era ali as suas pernas, já que ele era um atacante muito veloz. A gente consegue ver também que ali os outros craques mundiais meio que ficam meio acuados com o Locke, porque o Locke fica olhando pra ele de uma certa forma, eles falam, nossa, ele realmente não gosta da gente, né? É uma coisa desse tipo. Então já dá pra ver que o Locke, em uma certa personalidade, ele se demonstra um pouquinho acima dos outros, ele é meio narcisista, ele acha que ele é superior. Ser o Locke por si só já é um feito absurdo, porque ele tem 18 anos e já é o melhor atacante do seu time, que é o PSG, um time de elite. Não só isso, ele lidera a seleção Sub-20 da França e é um New Gen. Então o homem tá em um patamar um tanto quanto elevado. O que ele almeja, que a gente sabe, é que ele quer superar o Noah Noah. Com isso ele não se importa de utilizar ali suas peças, a sua criança diabinho, ou até mesmo o próprio Vivian Hugo dentro da seleção francesa. E ele também, como um coach ali no PSG para os garotos do Blue Lock, conseguiu levar a equipe para a segunda colocação da Liga Não Egoísta, perdendo apenas para o time de Noah Noah. O Locke realmente nos parece um jogador muito focado também, até mesmo com o seu próprio corpo, com o seu próprio futebol, porque a gente consegue ver ele treinando para, superar um objetivozinho aí que ele colocou na cabeça. Não é o treino típico dele, o treino normal, ele estava treinando mais do que o normal, na verdade. Então sim, fazendo a introdução do Locke, a gente tem que ter em mente que é um garoto de 18 anos, que já joga no profissional, já é aclamado no mundo todo, é uma jovem promessa ainda assim, e ainda deve ser um absurdo em conhecimento de futebol, porque ele conseguiu levar um time, para a segunda colocação, perdendo só pro time do melhor do mundo. E óbvio, o seu ego ali de querer ser o melhor é um ego que simplesmente é comum dentro de Blue Lock, mas faz total diferença. E aí a gente chega na dúvida de como que ele vai superar o próprio Noah Noah. Só a habilidade física, a genética da velocidade é o suficiente? Por isso que eu vou falar aqui algumas das habilidades do Locke que as pessoas acabam deixando despercebidas. Começando por ela, o Locke sim é naturalmente rápido. E não só isso, até o momento da obra, ele foi nos apresentado como o jogador mais rápido que passou por todo o Blue Lock. Nem mesmo o Shigri ou os Zantetsu teriam chances com ele na velocidade. O Shigri teve mais ou menos ali, mas o Locke ainda assim estava atropelando ele em velocidade e em corpo. Já isso do físico, a gente acaba olhando pro Locke e pensa que ele não tem um físico tão bom, mas ele estava sim conseguindo disputar físico com o Shigri, disputou físico com o Shidou, em que o Shidou, por ser um atacante, também tem um físico bom, mas ele estava disputando ali pau a pau. Obviamente que eu não acredito que ele seja extraordinariamente bom no físico corpo a corpo, mas sim, de jogadores comuns, digamos assim, ele consegue até levar uma melhor. Já citando aqui, ele é um atacante que sim, volta para defender. Na partida contra o Japão, da França versus Japão, a gente pode ver o Locke diversas vezes fazendo interceptações de passes, defendendo, voltando para marcar, mesmo que sendo driblado, ele sempre ali voltava mesmo assim, reagia a qualquer lance. E claro, dentre todos esses fatores, o Locke é um atacante, muito possivelmente ele vai ter ali um jogo de cabeça, até que mais ou menos, ele não é muito alto, mas eu acho que ele vai ter um mais ou menos pra cima. Se eu não me engano, o próprio Kunigami desarma a bola com ele no alto, com o próprio Locke vindo pra bola no alto. Então sim, muito possivelmente o Locke também consegue ter um jogo aéreo decente. E por ser um atacante, finalmente cheguei nessa parte,
que é os seus pés. Ele simplesmente tem um chute muito bom e uma finta muito boa devido à sua velocidade também. Se a gente for parar pra pensar, ele é realmente um Mbappé. Chuta bem, finta bem, é veloz, consegue ali ter até um joguinho aéreo muito bom, um físico bom. Ele é realmente uma cópia mesmo do Mbappé. E de pensar que quando a gente sair das seleções sub-20 for para profissionais, vai ser um absurdo a seleção francesa, porque vai ser Locke, Charles, Hugo, Noel Noah, então vai ser um fenômeno. E já que eu citei algum desses personagens, vale muito a pena a gente falar também do como o Locke utiliza esses personagens e qual é a relação deles. Com o próprio Charles Chevalier, ele trata o Charles meio que como uma arma para conseguir superar o próprio Noel Noah. Obviamente que ele não é escroto com o Charles em nenhum momento. Mas sim, o Charles é dito pelo próprio Locke que vai ser uma peça fundamental para ele conseguir ultrapassar o Noah. Dentro da própria seleção francesa, a gente consegue ver o Vivian Hugo. O Hugo, que por si só é um jogador que deveria ser muito difícil de lidar, mas por o Locke ser o Locke, os dois têm uma relação até que boa demais, fazendo piadinhas entre os outros. É tranquilo entre a relação entre os dois. E óbvio, o Hugo utiliza o Locke como o número 1 para ele conquistar suas 4 Copas do Mundo. E o Locke com certeza utiliza o Hugo para ser o seu segundo melhor, para ser o seu assistente. Então a relação dos dois é muito boa, eles têm uma química muito da hora. O Locke, por exemplo, nem olha para trás quando o Hugo vai fazer um passe, ele só corre e a bola cai no pé dele e é gol. Ele realmente confia bastante no Hugo, e sem brincadeira, em Japão vs França tem umas melhores frases dessa dupla. Era um louco sonhando sozinho, até um dia que apareceu um louco tão louco quanto eu. Claro, se a gente for citar num futuro mais próximo, o Locke sim vai ter uma relação ali com Noel Noah, já que o time profissional, a seleção profissional da França com certeza vai incluir os dois. E sem brincadeira, o absurdo que vão ser esses dois jogando juntos vai ser extraordinariamente bom de se ver, e óbvio que os dois competindo, porque o Locke vai querer competir com o Noah com certeza. E óbvio que se for falar de competição, o Locke também vai ter que competir pelos personagens mundo afora, os outros New Gens também. E um personagem que não é New Gen, mas é o nosso protagonista, Yoichi Izagi, ele realmente vai ter que ter ali vários confrontos com o Izagi, já que os dois ficam nessa farpação, né? Nossa, o Japão não vai ter um atacante decente, você nasceu só rapidinho, esse tipo de coisa. Então, os dois sim vão ter que ter muitos confrontos, e confrontos bons de se ver, pra assim mesmo ver quem é que vai concluir o objetivo, porque após o Noah se aposentar ou o Noah deixar de ser o número 1, eu acredito que vai ficar uma disputa aí entre Locke, Bunny, Itoshirin, o próprio Izagi Yoichi, Kaiser, todos esses vão disputar entre si para ver quem vai ser o melhor atacante do mundo. E eu acho que aqui sim, o Locke tá em um degrau mais, né, tipo, mais alto do que esses jogadores, talvez um pouquinho ali no nível do próprio Bunny Iglesias, mas eles precisam disputar para ver quem é que vai ficar com essa vaga de melhor do mundo. Por mais que sim, de todos esses, o mais perto que tá dessa vaga de melhor do mundo é sim o próprio Julian Locke, já que a gente viu ele jogando já até agora, a gente sabe que ele já joga no profissional há um tempo, a gente já sabe que ele é o melhor atacante do time dele, e isso a gente tá falando do profissional por si só, mas a gente já tem todos esses feitos, a gente consegue ver o Locke em campo já, a gente já conseguiu ver ele jogando pelo menos 3 vezes na linha principal da obra, e a gente realmente precisa ver o que o Locke é capaz. Eu fiquei com um gostinho de querendo mais na partida contra a França, do Japão contra a França, já que o Locke mesmo só apareceu no segundo tempo. No primeiro tempo ele teve ali mais cauterizando os jogadores, ajudando na defesa, construção, mas no segundo tempo ele sim jogou de fato. E mesmo assim eu sinto que não foi um jogar absurdamente, não foi 100% o que ele poderia fazer, já que eu acredito que a própria seleção da França ali nem estava se esforçando tanto assim, tá? Mas sim, o Locke até agora ele é um dos jogadores com maior potencial, os seus dribles, finalizações absurdas, taticamente ele também coopera muito bem, então ele precisa demonstrar muito mais, porque eu tenho certeza que o autor tá preparando isso para um nível acima. O Locke tá se minimizando ainda, já que não é o nível que ele precisa jogar agora, ele não precisa jogar absurdamente bem, ele não precisa jogar absurdamente intenso agora, mas quando a fruta azedar de fato, ele vai precisar jogar e a gente vai conseguir ver o Locke jogando totalmente bem, da forma que ele precisa jogar. E eu acredito que quando chegar isso, nem Bunny, nem Michael Kaiser, nem Yoichi Izagi vão estar preparados. Já que sim, como eu já disse, o Locke tá em um degrau acima desses jogadores. Mas bem rapaziada, esse foi o vídeo. Aqui apenas comentei, né, sobre o quão monstruoso o Locke é nesse momento. E o quão monstruoso ele vai ser daqui pra frente, talvez ali numa disputa entre o protagonista e ele.
Mas bom, no geral é isso. Me fala aí nos comentários o que você acha do Loki. Me fala também se você acha que ele vai demonstrar muito mais do que ele já demonstrou. Mas no geral é isso. Amem a Cristo, se inscreva, deixem o seu like aqui e me ajudem. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem e fui!